IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, uma ótima tarde de quarta-feira a você que acompanha a programação da TV Floripa, canal 4 da NET, ou também no site www.tvfloripa.org.br. Nas quartas-feiras temos a presença de professores do IIPC Florianópolis, falando sobre projeção da consciência, parapsiquismo, o autoconhecimento e outros temas relacionados. Hoje iremos conversar com o professor Carlos Scopel. O professor Carlos, ele vai falar com a gente sobre o tema afetividade. Qual é o papel da afetividade na renovação íntima? Você que nos assiste, que nos acompanha nas quartas-feiras, como é que você vivencia, você percebe e você expressa a sua afetividade? E a respeito ainda desse assunto, como é que você procura se relacionar melhor com as pessoas e qual é a relação desse tema com as renovações íntimas? Pois então, vamos conversar com o professor Carlos, que já esteve aqui outras vezes. Ele é cientista da computação, é professor na área de informática, empresário nessa área aqui em Florianópolis e também é voluntário, professor do IIPC e pesquisador da Conscienciologia. Professor Carlos, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui novamente. Boa tarde, Eliane, é sempre uma satisfação estar aqui, falando sobre Conscienciologia e principalmente sobre afetividade e renovação íntima. Ok. E dentro dos conceitos da Conscienciologia, como é que se compreende a afetividade? Bom, a afetividade, Eliane, ela nada mais é do que um fenômeno psíquico que manifesta na consciência sentimentos e emoções, tais como paixão, raiva, amor, afetuosidade, dentre outros, Então, assim, a questão da afetividade ela pode ser trazida como uma percepção da consciência e ela tem uma escolha para que essa afetividade esteja mais amadurecida ou não. Então, assim, mesmo que o sentido que eu trouxe dessa definição seja ambíguo para a afetividade, a gente precisa lembrar que a afetividade vem de afetar a pessoa. Então, o que me afeta? Como eu afeto as outras pessoas? Isso é a consciência que vai fazer a escolha. Então, a gente vai estudar um pouco sobre isso para a gente tentar entender o que isso tem a ver com renovação íntima. Ok. Vamos falar mais sobre a afetividade e a renovação íntima em si. O que a Conscienciologia tem a dizer sobre isso? Ok. Bom, cada consciência é multifacetada, tem diversos traços força, diversos traços fardos, diversos traços que faltam ainda na consciência para ela qualificar, para ela aprender, para ela ver o que ainda tem de bom para demonstrar para as outras pessoas e para as outras consciências. E esses traços, eventualmente aparecem na vida da consciência para serem refletidos, para serem qualificados, para serem mudados, para serem de uma certa forma renovados. Então, a gama desses traços sendo levados de maneira plausível, didática para a consciência, de uma certa maneira ela possa elevar esses traços, sempre renovando esses traços, o conjunto todos esses traços sendo renovados traz daí essa ideia de renovação íntima. Então a consciência ela vai estar de uma repadronização de diversos traços para uma nova versão da consciência. E é relacionado com o conceito de reciclagem intraconsciencial que os professores têm falado aqui? Perfeitamente, é o mesmo conceito, Assim, a renovação íntima, ela é um conceito conhecido pela sociedade, é mais comum, e a reciclagem intraconsciencial, ela é uma neologia, um novo termo trazido pela Conscienciologia, que a gente simplesmente chama de recim. Recim vem de reciclagem e de intraconsciencial. Então é uma renovação de todos esses traços e também descoberta de novos traços que a consciência ainda não se despertou para esses traços. E à medida que a pessoa compreende sobre a afetividade, que ela estuda assim, a maneira como ela expressa, como ela percebe, isso pode refletir positivamente nos relacionamentos, seja com ela mesma, seja com os outros?
Então, cada consciência, né, dependendo dos traços dela, ela vai agir de certa forma, né, vai atuar com uma certa energia, né, perante as suas manifestações. Isso vai gerar sentimentos e pensamentos, né? Lembra do conceito Pensene, né, que a gente vem falando sempre aqui nessas entrevistas. Esses pensamentos, sentimentos e energias, eles vão sim refletir na vontade. A partir da vontade que a pessoa tem de renovar os traços, ela vai começar a pensenizar, né? Agir, sentir e pensar de uma maneira diferente, né? Então, assim, se a pessoa tem a tendência, a vontade, a intencionalidade de renovar esses traços para algo melhor, uma repadronização para algo melhor, a pensenidade dela, as energias que ela vai exteriorizar, os sentimentos dela vão estar mais elevados e os pensamentos dela mais focados, mais serenos, né? Isso tem sim relação com renovação e com a maneira como a pessoa se relaciona de uma maneira geral, né? Uhum. E repercute também na sua autoestima? Com certeza, né? A autoestima, então, o que vem a ser a autoestima, né? Ela é uma visão que a consciência, a própria pessoa, ela tem dela mesma. Pode ser muito positiva, pode ser muito negativa, né? Então, para a gente entender bem esse conceito de autoestima e trazer o conceito da afetividade e renovação íntima junto, a gente pode pegar dois extremos, né? Lembra daquela pessoa que tem uma autoestima muito baixa? Então, ela não tem motivação, ela não vê mais conquistas, a tendência é ela ser depressiva, a tendência é ela não se impor, não, assim, mas é uma imposição sadia, né? Ela não tem força presencial. Então, isso afeta por demais a vida da pessoa. O outro extremo, né, entre esses dois extremos existem mesmo muitos níveis de autoestima, mas o outro extremo, que é aquela pessoa muito expansiva, que tem uma euforia o tempo todo, que fala e não ouve ninguém, que tem a tendência dessas pessoas é ser mais hedonistas, viverem para se divertir, verem só as conquistas intraconscienciais e não mais as multidimensionais. Essa é a tendência de uma pessoa que seja também patológico, né? Essa euforia. Você está falando da pessoa mais prepotente, mais arrogante? Isso, e esse aí é o resultado de uma pessoa muito tempo passando com essa autoestima muito elevada, ela acaba se tornando arrogante, né? Agora tem a autoestima saudável, adequada à convivência, né? Isso, então a autoestima saudável e adequada é justamente a afetividade madura. Então, assim, como é que eu posso fazer com que a minha autoestima ela cresça? Ou como é que eu posso fazer com que a minha autoestima, que já é muito elevada, muito esfuziante, tenha muita euforia, ela possa auxiliar outras pessoas? O que eu posso fazer para com que a minha autoestima muito elevada ela seja um exemplo para as outras pessoas sadio, um exemplo sadio, para que aquelas pessoas que têm uma autoestima muito baixa, elas se motivem então a pensar assim, poxa, mas o que é essa pessoa que tem que eu posso qualificar em mim mesmo? Então a afetividade nesse sentido ela traz mais como um exemplarismo. E a gente está tratando do papel da afetividade na renovação íntima, na reciclagem intraconsciencial. E o contrário também não é verdadeiro? À medida em que a pessoa se renova, se recicla, a sua afetividade também não vai ficar mais saudável, assim por diante? Bom, a afetividade a gente trouxe aqui um conceito, né, uma definição bem ampla, né? Ela é algo que afeta a pessoa. Então, assim, a renovação íntima, ela não é só uma questão de afetividade. Vou explicar melhor. Existem diversos traços, como eu estava falando, que a consciência ela pode escolher para reciclar. Então, dependendo de quais traços estejam ligados na renovação que ela quer se propor, em um determinado momento ela vai se deparar então com essa afetividade. Então ela pode renovar traços de raiva que ela tem dela mesma, ela pode crescer a autoestima dela, a força presencial, ela pode resolver coisas intrafísicas dela, como é que faz para ela ganhar dinheiro, como é que ela faz para crescer na profissão, como é que ela faz para ter um carro. Entende? Então esses traços eles não têm relação direta com a afetividade. Mas em um determinado momento que a pessoa passa a se relacionar de uma maneira diferente com outras pessoas, ela vai se deparar com o traço de ser afetivo com ela mesma e com outras pessoas. Então a reciclagem ela traz o autoquestionamento de como é que eu posso ser a partir de agora
mais afetivo comigo e com outras pessoas. Ok. Um outro tópico que a gente gostaria de estar abordando é a respeito do relacionamento afetivo mais íntimo, né, entre duas pessoas e tal, porque tem várias formas de relação de amizade, de trabalho, relação pais e filhos, né, várias formas de relação. Na relação mais íntima, digamos assim, a conscienciologia tem um conceito de dupla evolutiva, né? A gente pode iniciar esse assunto, estamos quase na hora do intervalo, mas você poderia iniciar esse assunto? Claro, assim, a gente está trazendo afetividade, né? E veja a importância da gente qualificar a nossa afetividade para que se torne madura. Nada mais específico de trazer para a afetividade, para a pessoa entender realmente, do que uma afetividade com a pessoa que você está convivendo. Então, o conceito de dupla evolutiva, que a gente vai poder falar mais no próximo bloco, é quando uma dupla evolutiva trata a afetividade madura entre si, para que auxilie a outra pessoa a evoluir, a tal ponto de que as duas pessoas, os dois companheiros, consigam fazer uma assistência policármica, que a gente chama. A dupla evolutiva seria equivalente ao casal, tem a ver com casamento, namoro, alguma coisa assim? Assim, tem a ver com casal, com companheirismo e com namoro. Só que o conceito de dupla evolutiva é mais do que isso ainda, entende? Então, assim, a dupla evolutiva claro, são duas pessoas, são companheiros que tratam uma forma mais elevada, com mais discernimento, mais lucidez, o que eles estão fazendo juntos, levando em consideração todo o paradigma consciencial, multidimensionalidade, por que eles se encontraram nessa vida, nesse contexto, né? E sempre pensando, importante pontuar aqui, na assistência policármica, que são para muitas e muitas pessoas ao mesmo tempo. Ok, Carlo. Então, falando no conceito, né, sobre dupla evolutiva, o Carlo trouxe aí vários outros conceitos importantes de a gente compreender, né? Uma assistência mais ampla, policármica, né, outras vidas. Então, você que nos assiste, né, é convidado a continuar assistindo essa entrevista após o intervalo, em que falamos sobre o papel da afetividade na renovação íntima. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, retornamos com a programação do Floripa em Foco. Eu sou a Eliane de Pinho e estou conversando com o professor Carlos Scopel do IIPC Florianópolis. O nosso tema de hoje é sobre o papel da afetividade na renovação íntima, também chamada reciclagem intraconsciencial na conscienciologia, né, professor? Perfeitamente. Agora há pouco falamos sobre o conceito de dupla evolutiva, que é a afetividade no casal, né, presente nos casais. Na conscienciologia temos esse conceito que é diferente do casamento formal. Poderia ampliar um pouco esse conceito? Posso. Então, só retomando, né, a dupla evolutiva é uma técnica proposta pelo professor Valdo Vieira e inclusive, ela é demonstrada no manual da dupla evolutiva, que é disponibilizado aí no site da editares.com e também no nosso instituto, né, a gente tem ali alguns exemplares. Então, voltando, é uma técnica que consiste em duas pessoas que se gostam, né, são dois companheiros, né, homem e mulher, que tem como premissa que elas têm um certo afeto, um amor, uma vontade de estarem juntos, né? Isso é básico. A partir daí, essas duas pessoas elas vão estar crescendo juntas, evoluindo juntas, de acordo com o paradigma consciencial, que tem algumas premissas: a multidimensionalidade, a bioenergia, a serialidade, que são várias vidas, cosmoética, que é aquela ética maior, que fala de uma ética do cosmos, como é que é o fluxo do cosmos, como é que as consciências se comportam perante esse fluxo, a interassistencialidade, né, o universalismo e a autopesquisa. Então, são duas pessoas que vão estar se autopesquisando para evoluírem, de acordo com todas essas premissas, e auxiliando, criando um campo de interassistência para outra pessoa poder evoluir também, com todas as suas questões, os traços fardos da outra pessoa. A partir daí, essas duas pessoas elas têm a tendência de
têm a tendência não, elas podem ensinar outras pessoas. Então, existe já agora um sentimento de assistência do grupo. Isso tem a ver com a assistência policármica que você falou agora há pouco? Exatamente, é onde eu ia chegar. Então, assim, a partir desse momento que as pessoas estão querendo, elas já aprenderam muitas coisas sobre si mesmas e como se auxiliam na questão da afetividade e das próprias renovações íntimas, das reciclagens intraconscienciais. A partir desse momento, elas passam a exteriorizar as suas energias ao modo de ensinamento sobre isso. Então, elas dão aula, elas podem ir em instituições, fazer um esclarecimento com as pessoas e aumentar, então, ampliar essa gama de pessoas para uma assistência que a gente chama de policármica, que é em nível de continentais, em outros países, em viagens internacionais, viagens pelo estado, pela cidade, sempre levando em consideração o que a gente chama de tarefa do esclarecimento. Então não é mais, assim, não que não seja, não menos importante, mas não é mais somente aquela tarefa da consolação, onde duas pessoas que fazem um monte de sopa, por exemplo, e distribuem para uma grande quantidade de pessoas. Positivo, muito positivo. Tem pessoas que realmente precisam desse nível de assistência, né? Agora, sim, existem outras pessoas que já não requerem mais simplesmente de um prato de sopa. Tem pessoas que já estão há muito tempo querendo conhecer a si mesmo, né? Se autopromover reciclagens íntimas e intraconscienciais, melhorar a sua questão de afetividade, paixão, sentimento, pensamento, energia, e não sabem como. Essas pessoas que são a dupla evolutiva, elas têm sim como ensinar essas pessoas a evoluírem nesse sentido. Inclusive, por exemplo, escrevendo um livro juntas. Livro, exatamente. São a que a gente chama de gestação consciencial, né? Então, assim, essas pessoas... É aquilo que a gente fala, né, Eliane? Sozinho você até pode evoluir, mas em conjunto você consegue evoluir mais rápido e mais longe. Então, é só você perceber que a partir do momento em que você se une a uma pessoa com quem você goste muito e confie, que você saiba que aquela pessoa está focada na sua evolução, a sua própria tendência de você querer se motivar, de se automotivar, de criar novas conquistas, ele se amplia por demais, sobremaneira. Então, assim, quando as duas pessoas estão nesse sentido, com esse foco, com essa intencionalidade, com vontade de evoluírem juntas, todas as outras questões que são patológicas, elas se tornam didáticas para as duas pessoas. Elas se tornam esclarecedoras para si mesma e para as pessoas que existem no grupo, né? Tá. Professor Carlo, teria alguma técnica, uma dica, uma sugestão dentro da conscienciologia e do conceito de dupla evolutiva para as pessoas se relacionarem melhor? Tem, assim, a gente pode partir da técnica que a gente chama de mobilização básica de energias, que é quando você cria um campo nas suas próprias energias, onde você mobiliza para criar uma homeostase, que a gente chama, homeostase de todos os corpos de manifestação. Então, assim, é uma homogeneização das suas próprias energias e com os outros corpos. E essa técnica, ela é passada nas palestras, nos cursos do IPC, né? Isso, exatamente. A gente tem aulas experimentais que a gente vai poder divulgar aqui, palestras gratuitas, né? Que no final dessas aulas a gente demonstra, a gente orienta o aluno a mobilizar as próprias energias, bem como nos cursos também, né? A gente teve agora, inclusive, esses dias aí, dias 7, 8 e 9, curso 40 manobras, E 40 manobras energéticas. Você pôde participar, né? Pude, inclusive, eu tive a oportunidade de participar e, assim, foi fantástico. Tá? Assim, o campo que se forma ali é muito amparado, o professor, que é o epicentro daquele curso, ele é muito bem amparado, né? Então, assim, os feedbacks que ele trouxe esclareceram muitas pessoas, foram muitas pessoas, foram umas 50 e poucas pessoas nesse curso. Então, assim, é o que eu estou falando de uma assistência policármica. Imagina uma pessoa só conversando sobre tarefa do esclarecimento para 50 pessoas. E às vezes esse curso, né, em outras vezes que ele ocorreu, tinham mais pessoas. Então, uma pessoa que consegue esclarecer diversas pessoas é sim essa pessoa da tarefa do esclarecimento. Ok. E a respeito daquele binômio, né, estudado na conscienciologia, admiração-discordância, parece que isso também ajuda nas relações, né? Poderias falar um pouco? Posso. A admiração é quando você observa a sua
o seu companheiro, a sua companheira, a sua dupla evolutiva, de maneira positiva. Algo que ela esteja fazendo e que você talvez não saiba fazer direito, ou que você ache aquilo algo muito bom, que ela esteja fazendo por outras pessoas, você admira aquela pessoa. Mas tem outras situações em que você não concorda com o que a outra pessoa esteja fazendo. Agora, se você está interessado em evoluir em conjunto com a sua dupla, e você sabe que existe sempre situações que você vai admirar e sempre vão existir situações que você vai discordar, você achar um equilíbrio nesses dois conceitos é super, hiper importante. Por que isso? Porque a partir do momento em que você respeita as escolhas da sua dupla evolutiva, a tendência é que você também seja respeitado. Então, assim, esse equilíbrio no sentido do respeito, sempre você vai trazer um campo, uma sensação, uma energia positiva, você vai trazer mais clareza de pensamentos para si mesmo e para outra pessoa, porque senão você entra no sentido de conflituosidade, que é o sentido negativo da afetividade. Claro. E a gente observa que muitos casais, eles partem só para o aspecto da discordância e esquecem aqueles itens que se admiram mutuamente, né? Perfeitamente. Isso daí é muito negativo, né? E a gente vê casais acabarem por simplesmente não terem vontade, não terem paciência para que o outro possa reciclar determinado traço, para daí então ela poder assistir também. Então, assim, é aquele sentido que a gente traz assim de você assistir a outra pessoa, ter paciência com a outra pessoa, para que em um determinado momento aquela pessoa também possa assistir a você. Agora, Carlos, estamos chegando aí no tempo da entrevista. Você poderia falar a respeito das palestras, cursos, para as pessoas que têm mais interesse em saber sobre esses assuntos, né? Endereço do IPC, o que está acontecendo lá? Tá, o endereço do IPC, então, é na Avenida Rio Branco, número 354, 8º andar. As nossas aulas, elas costumam ocorrer no andar ático, que é a cobertura do prédio, Maxims, né? A gente agora tem 2 cursos acontecendo, um chamado CIP, Curso Integrado de Projeciologia, que vai se iniciar dia 2 de outubro. Vai ser às terças e quintas durante 20 aulas, sempre iniciando às 19h30. O Assistenciologia ele vai se iniciar no sábado, dia 6 de outubro, e vai acontecer dos sábados das 13h30 às 19h e domingos das 8 às 13h30. Tá? Então também tem 20 aulas. Todas essas aulas têm aqueles exercícios energéticos que a gente falou. A gente também ministra palestras gratuitas todas as sextas-feiras às 19h30 e a gente vai ministrar uma aula especial retirada do CIP numa quinta-feira, dia 27 de setembro, às 19h30, nesse endereço que eu passei. Ok. Lembrando então que a palestra dessa sexta-feira à noite no IPC é sobre retrocognições, a lembrança de vidas passadas, né? Então, indo nas palestras, vocês podem obter mais informações sobre os cursos que o Carlos apresentou para a gente agora há pouco. E eu também quero divulgar rapidamente que na semana que vem, na quinta noite, além da aula experimental no IPC, né, que o Carlos falou, também teremos uma palestra na Livraria Catarinense sobre o livro Inversão Existencial. O tema da palestra é a maturidade desde a juventude, com o professor Cleverson Rachadel, que esteve aqui também algumas vezes. Na semana que vem a gente vai estar falando mais sobre essa palestra. Professor Carlos, muito obrigado pelas informações, quero agradecer aqui a sua presença. Se tiver alguma palavra final que queira falar, fique à vontade. Eu agradeço também, Eliane, é sempre muito bom, uma satisfação plena. Inclusive, ela auxilia no meu autoquestionamento sobre a minha afetividade, o que eu venho fazer aqui, o que eu venho trazer para você, o que eu venho trazer para o Pedro, para o Fernando, e o que eu venho trazer para o espectador que está me observando, né? Então, assim, a gente sempre tem que tentar passar o melhor para as pessoas, e tudo nasce de um autoquestionamento para ver se aquele traço que a gente está trazendo há tanto tempo é necessário para que eu possa evoluir, ou é necessário para quê? Vai me atrasar em que aquele traço que eu estou trazendo. Então, sempre o autoquestionamento é uma chave para a evolução. Ok, Carlos, muito obrigada. Então, o que o Carlos está trazendo para nós é que o fato de vir aqui refletir sobre um assunto tão importante faz com que a gente melhore na nossa manifestação cada vez com mais coerência. Bem, então chegamos ao final do programa, agradecemos aí a sua participação e até a próxima quarta-feira, em que falaremos sobre o tema sobre pensamentos, sentimentos e energia, como qualificar o nosso modo de ser. Muito obrigada e até a próxima quarta.
IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.